Como orar da maneira de Jesus? Alguns domingos eu compartilhei uma mensagem sobre como ter intimidade com Deus, como ser amigo de Deus. E eu vou me aprofundar mais em como realmente orar. Como orar da maneira certa, de uma forma que agrada a Deus, de uma forma que não é religiosa, da maneira de Jesus. Amém? Está escrito em Mateus 9,14. Certo dia, os discípulos de João Batista foram até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos não jejuam como nós jejuamos? E como os fariseus jejuam? Jesus respondeu: Por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto estão celebrando com o noivo? Claro que não. Vou avançar para o versículo 17 agora. Quem remendaria uma roupa velha com um pedaço de tecido novo? Pois o remendo novo encolheria e se rasgaria da roupa velha, deixando um rasgo ainda maior do que antes. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque os odres velhos se romperiam com a pressão, derramando o vinho e arruinando os odres. O vinho novo é colocado em odres novos, para que ambos sejam preservados. Agora, a razão pela qual Jesus fala sobre vinho velho versus vinho novo, logo depois, quero dizer, como resposta aos discípulos de João Batista, fazendo essa pergunta: por que os seus discípulos não jejuam como nós e os fariseus jejuamos? A razão é porque Jesus estava respondendo a eles: vocês estão jejuando e orando, porque essas coisas andam juntas. Vocês estão jejuando e orando da maneira do vinho velho, de uma forma religiosa, ritualista, tradicional. E eu, Jesus está dizendo, estou vindo, eu vim para trazer vinho novo. Eu vim para destruir a religião e para mostrar a vocês o meu caminho, o caminho que leva à verdadeira vida. Então ele está dizendo agora: eu estou ensinando meus discípulos a orar e jejuar da maneira do vinho novo, de uma forma não religiosa, não ritualista, da maneira do vinho novo. Essa maneira do vinho novo tem poder. Não está morta como a religião, ela tem poder. E a maneira do vinho novo é a maneira guiada pelo Espírito Santo. Porque quando eu falo sobre religião, estou falando sobre quando você vê os fariseus estavam interpretando a palavra de Deus de uma maneira e era a mesma palavra de Deus que eles estavam lendo e da qual Jesus estava ensinando, ensinando seus discípulos. É a mesma palavra de Deus, certo? Mas os fariseus e João Batista não tinham a revelação correta. Eles não tinham a revelação de Jesus. Jesus ainda não tinha vindo. Eles tinham a revelação do vinho velho, uma revelação religiosa. Então, eles seguiam a palavra de Deus dessa forma ritualista, como uma maneira de conquistar a aceitação de Deus. Como se estivessem dizendo: estou fazendo isso para riscar as coisas dessa lista que tenho aqui, para desempenhar de uma certa forma que alcance o padrão. Então agora sou justo, agora sou aceitável diante de Deus. Isso é religião. Não é algo íntimo. É sobre rituais. É sobre desempenho. É sobre riscar algo da sua lista. Foi disso que Jesus veio tirá-los. Jesus veio levá-los para o vinho novo que é ser guiado pelo Espírito Santo, não baseado em tradições e rituais, mas em relacionamento com Deus. Amém? Então, a religião se tornou tão predominante novamente no corpo de Cristo. Jesus ajudou o povo de Deus a se afastar da religião. Aqueles que o aceitaram, os fariseus não o aceitaram e permaneceram na religião, mas aqueles que o aceitaram, ele os ajudou a sair da religião. Mas com o passar do tempo, o inimigo
tentou realmente trazer a religião de volta para a igreja, cegando as pessoas através da religião. Sabe, alguns desses testemunhos que ouvimos hoje, ouvimos muitas pessoas sendo libertas da religião. Elas estavam descrevendo isso como se estivessem fazendo as coisas com o seu próprio esforço, estavam apenas tentando fazer as coisas certas e nunca conseguiam alcançar o padrão. Sabe, nunca se sentiam cristãos bons o suficiente. Esse é o peso da religião. A realidade é que Deus é cheio de amor. Ele é cheio de compreensão, ele é cheio de compaixão, ele é cheio de misericórdia. E ele é uma pessoa real. Ele não é uma estátua e não é como um alienígena. Nós fomos feitos à imagem dele. Ele é alguém com quem podemos nos relacionar, se isso faz sentido. Então, se você é pai ou mãe e tem um filho pequeno, você não fica impondo sobre ele uma lista de coisas que ele precisa fazer. E se ele fizer isso, isso e isso, então você diz: tudo bem agora. Agora eu vou sorrir pra você. Você merece um tapinha nas costas agora. Certo? Não. Mas é assim que a religião é. Mas o pai ou a mãe está interessado no coração. O pai ou a mãe sabe que a criança não será perfeita. Eles não esperam que ela seja perfeita, mas querem que haja caráter sendo formado nessa criança. Querem que a criança dê o seu melhor. Querem apenas que a criança tenha um bom coração, certo? Mas se ela errar, eles pensam: claro que você errou, você é uma criança. Não existe nenhuma criança na história da Terra que tenha sido perfeita, que tenha agido como um adulto quando ainda era criança. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, os pais têm muita graça para com seus filhos. E esse pai ou mãe quer o melhor para o seu filho. Eles veem o melhor em seu filho. E amam seu filho mais do que amam a si mesmos. Eles o amam mais do que qualquer coisa neste mundo, certo? Então, é assim que Deus é com você, mas infinitamente mais. Nem existe um número para isso, porque não conseguimos compreender milhões de vezes mais, trilhões de vezes mais, bilhões de vezes mais. Então, você vê a diferença? Deus não está te julgando. Julgando como você se relaciona com Ele, julgando como você ora, julgando se você já riscou cada item da lista. Ele está buscando o seu coração, olhando para o seu coração. Ele está torcendo por você e querendo o melhor para você. Antes de aprender a orar da maneira certa, você precisa enxergar Deus corretamente. Ver como Deus te vê. Então, sempre que pensar em Deus, você precisa pensar no amor e na compaixão incríveis que Ele tem por você. E como Ele quer o melhor para você e como Ele vê o melhor em você. Esse é o fundamento para conseguir orar de uma maneira que agrada a Deus. É enxergá-lo corretamente. Ele é uma pessoa, não uma estátua. Ele é uma pessoa. Amém? E então, tantas pessoas pensam que se fizerem orações com linguagem religiosa, orações que soam muito espirituais, elevadas, usando palavras que normalmente não usariam e orarem por várias horas, pensam que isso é o que toca o coração de Deus. Mas isso é tanta performance, desempenho, entende? E nos relacionamentos que você tem com as pessoas que mais ama nesta terra, você não está tentando impressioná-las com um vocabulário impressionante, está? Sabe, seu melhor amigo, seu esposo, sua esposa, você passa horas estudando um glossário para impressioná-los com a maneira como fala com eles, com as palavras que usa, com o vocabulário? Você coloca um cronômetro? Preciso falar 2 horas com eles. E então eles vão me amar. Mas, sabe, Deus é uma pessoa real.
E quanto menos o tratamos como uma pessoa real, quanto mais o tratamos como um robô ou algo assim, não como uma pessoa, menos nós o amaremos. Menos teremos vontade de passar tempo com ele. Mais difícil será passar tempo com ele. Mais você ouvirá as mentiras de condenação do inimigo. Mentiras de que Deus está zangado com você, decepcionado com você, que você nunca será um cristão bom o suficiente, certo? Então, por isso é tão importante enxergarmos Deus corretamente, enxergá-lo como uma pessoa real. Mateus 18:3 diz: Eu lhes digo a verdade, se vocês não mudarem e não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Agora, tornar-se como criança, Jesus está dizendo isso a você. Se você não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. Você não receberá a vida abundante que vem ao entrar no reino dos céus. Não receberá a cura, a libertação, os milagres, a alegria, a paz, a experiência da intimidade que vem ao entrar no reino dos céus. A menos que se torne como uma criança. Isso significa ser ensinável, ser humilde. Esse é o grande significado de se tornar como uma criança. Mas não é só isso, ele também está falando sobre o seu relacionamento com ele. Alguns de vocês estão tendo tanta dificuldade para ter relacionamento com Deus, estão tendo dificuldade na oração, estão tendo dificuldade porque pensam, não sei como ter um relacionamento com Deus, não sei como orar, sinto que estou fazendo errado, sinto que não estou dizendo palavras suficientes, sinto que não estou orando por tempo suficiente. Mas Deus diz que são as crianças que entram no reino dos céus. Então, isso nos mostra que orar até uma criança pode fazer. Orar e ter relacionamento com Deus é algo tão simples que uma criança consegue fazer. E essa passagem ensina muito sobre oração, na verdade, que não deve ser algo tão complicado, que não devemos entrar em oração diante de Deus vendo-o como um professor de Harvard de inglês ou algo assim, ou como o presidente dos Estados Unidos. Não precisamos nos sentir tão deslocados e tão inadequados. Uma criança pode ser amiga de Deus, uma criança pode orar a Deus. E quando uma criança ora, Deus ama a oração. Amém? Aleluia! Você precisa parar de julgar as suas orações a Deus. Você precisa parar de julgar seu relacionamento com Deus. Você precisa parar de ouvir essas mentiras do diabo. Porque eu estou dizendo a você, oração é realmente muito simples. Você pode fazê-la de uma maneira que agrada a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. 1 Coríntios 14:15 diz: Então, o que farei? Orarei com o meu espírito, mas também orarei com o meu entendimento. Também orarei com o meu entendimento. Orarei com o meu entendimento. A oração que Deus procura é a oração feita com entendimento. Se você está orando religiosamente, como os fariseus faziam, você não está orando com o entendimento de quem Jesus é. Você não está orando com o entendimento de que não são rituais, orações bonitas e sessões longas de oração, cheias de palavras vazias,
que agradam a Deus. Orar com entendimento significa que Deus procura fé como a de uma criança, um relacionamento com Ele que uma criança pode ter. Orar com entendimento significa entender quem Deus é. Então, quando você ora, você sabe com quem está falando. A pessoa mais amorosa de todo o mundo, que ama você mais do que qualquer pessoa neste mundo, que quer o melhor para você, que ama passar tempo com você, que nunca está julgando ou condenando você. Orar com esse entendimento, o entendimento do coração de Deus. O entendimento, como compartilhei algumas semanas atrás, o entendimento de que todo o coração de Deus é o seu povo. É para que o reino dele avance, é para que o seu povo o conheça. É para que o seu povo seja curado, libertado, para que as obras do diabo sejam destruídas na vida das pessoas. Essa é a maior paixão de Deus. Então, conhecer com quem você está falando, conhecer qual é o coração dele e falar com ele de acordo com isso, e caminhar com ele de acordo com isso em sua vida diária, o que significa obedecê-lo e servi-lo. Você está cooperando com ele, isso é intimidade, isso é relacionamento. Muitas vezes as pessoas pensam que o relacionamento com Deus é sobre sessões longas de oração, orações elevadas, cheias de palavras vazias baseadas em ritual e desempenho. Enquanto isso, Deus nem está ali. Deus não está na religião. Deus está nos negócios do reino dele. E Deus está pedindo que você o obedeça. Deus está pedindo que você o sirva. Deus está pedindo que você trabalhe com ele, coopere com ele. Deus está pedindo que você seja um vaso dele. Deus está pedindo que você se alinhe com o coração dele de paixão pelo seu povo. Ore com entendimento. Então, quando você ora de forma religiosa, você não está orando com entendimento. Isso não é intimidade. Você está deixando Deus passar despercebido. Isso não toca o coração de Deus. Você orou por várias horas com palavras vazias, mas enquanto isso, o que você fez para tocar o coração dele? O que você fez pelo reino dele? O que você fez em parceria com ele? Amém? Hebreus 11:6 diz: Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam sinceramente. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, isso também significa que a maneira de agradar a Deus é ter fé. Se você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. Então, orar com entendimento, em grande parte, significa orar com fé. E muitas vezes as pessoas pensam que quanto mais você ora, quanto mais repete a mesma coisa várias vezes, mais Deus ouvirá sua oração. Mais provável será que ele haja. Mas na verdade é o oposto disso. Porque Deus não é burro. É engraçado, obviamente não. Ele é a pessoa mais sábia que existe. Parece até ridículo dizer isso. Mas realmente, você repete algo 1 milhão de vezes para os seus amigos ou para a sua esposa, seu esposo? Se você fizesse isso, eles diriam: Você pensa que eu sou burro? Eu te ouvi. Você acha que eu não estou ouvindo? É por isso que eu digo que Deus não é burro. Deus não é surdo. Deus te ouve. Então, realmente não é espiritual. Realmente não é orar com entendimento do quão poderoso Deus é, repetir as coisas várias vezes. Pensar que, tá, ainda não vi isso acontecer na minha vida. Isso deve significar que preciso passar mais horas em oração repetindo a mesma coisa várias vezes. Ou isso significa que preciso
orar mais ou preciso jejuar por vários dias agora. Isso não é espiritual porque não são os rituais que movem a mão de Deus, o coração de Deus. É a fé. É a fé e andar de acordo com os caminhos de Deus. Tipo, é a unção que destrói o jugo. Então, muitas pessoas estão vendo, sabe, este avivamento, estão vendo Deus agir com poder, mas não querem abandonar a religião. Já ouvi muitas vezes pessoas dizerem: você não precisa ir àquele evento de avivamento. Você não precisa que uma pessoa ore por você, você pode simplesmente receber o milagre onde está. Isso é religião. Isso é viver sem entendimento de Deus e dos caminhos dele. Porque a Bíblia diz que é a unção que destrói o jugo. E a maneira de Deus liberar a sua unção é através de vasos, através dos seus servos. Então, orar com entendimento, quando se trata de orar para que milagres aconteçam e vê-los acontecer na sua vida, significa apresentar seu pedido a Deus e então localizar onde ele está se movendo com poder, onde você acessa aquilo que pediu. E então você realmente se move, você vai, você se posiciona onde o poder de Deus está se movendo. E é assim que você recebe o milagre. Então existem pessoas que querem se apegar à religião e estão perdendo seus milagres. Elas estão orando e orando e orando e orando e jejuando e jejuando e jejuando e jejuando e tentando fazer muitas coisas por esforço e desempenho e não estão vendo milagres acontecerem em suas vidas. Elas não estão orando com entendimento. Estão orando e jejuando da maneira do vinho velho, como os fariseus. E como os fariseus, estão perdendo a oportunidade de tocar o coração de Deus, de entrar no reino dos céus, de receber milagres de Jesus. Então, a maneira correta de orar com entendimento é apresentar seu pedido a Deus e acreditar que Ele ouviu você. E acreditar que Ele tem o poder para liberar esse milagre a você. E acreditar que Ele é tão bom e tão amoroso que certamente deseja abençoá-lo com isso. É apenas uma questão do tempo dele. Crer na palavra dele que fala sobre como você tem uma herança de Deus, uma coerança com Jesus. Crer na palavra de Deus que diz que pelas feridas dele você foi curado. Crer na palavra de Deus que diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, João 10:10. Mas eu vim para que tenham vida em abundância. Então você descansa. Você descansa. E você vai encontrar onde acessar aquilo que pediu. Você vai onde a unção dele está. Vá onde o poder dele está e receba aquilo pelo qual você orou. É assim que você ora com entendimento e recebe aquilo pelo qual orou. Aleluia! Esses são os tipos de oração que tocam o coração de Deus. Sabe? Você está descansando nele. Está crendo nele. Está crendo no amor dele por você, no poder dele e nos caminhos dele. Está crendo na unção dele. Está crendo na palavra dele. É assim que sua vida de oração deve ser. É muito simples, não é? É muito simples. Até uma criança pode fazer isso. Aleluia! Louvado seja Deus. Tiago 4:2 diz:
Vocês querem o que não têm, então tramam e até matam para conseguir. Vocês têm inveja do que os outros possuem, mas não conseguem obter, então brigam e guerreiam para tirar deles. Contudo, vocês não têm o que desejam porque não pedem a Deus. Vou ler essa parte novamente. Contudo, vocês não têm o que desejam porque não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem porque os seus motivos estão errados. Vocês querem apenas aquilo que lhes dará prazer. Agora a passagem diz: vocês não têm o que desejam porque não pedem a Deus. E então, a revelação religiosa, a revelação errada disso é: Deus nunca pode fazer nada até que eu peça. Ou preciso continuar pedindo e pedindo e pedindo. Mas a verdadeira revelação do vinho novo é: você não tem porque não pediu com entendimento. A moeda do céu é a fé. A moeda para receber de Deus é a fé. Sabe, os fariseus estavam cumprindo muitos mandamentos que estão na Bíblia, mas não estavam recebendo. Não estavam recebendo os milagres, a cura, a liberdade e as coisas de Deus. Porque não estavam orando com entendimento, porque não estavam orando com o tipo certo de fé. Mas em religião. Então, você pode ver pelo exemplo que acabei de dar que existem pessoas que estão orando dia e noite por muitas horas. Estão orando por certos milagres. Estão orando por milagres para suas famílias. Estão orando para que certas coisas aconteçam e estão jejuando por semanas. E estão indo a vigílias de oração e tudo mais, mas não estão recebendo nada, porque não estão pedindo com entendimento, não estão orando da maneira correta, não estão orando com fé, não estão orando da maneira de Jesus, não estão fazendo o que é necessário para receber aquilo que pediram em oração. Amém? Deus não fica impressionado com os seus rituais. Ele fica impressionado com a sua obediência e a sua fé. Repito, Deus não fica impressionado com os seus rituais. Ele fica impressionado com a sua obediência e a sua fé. Aleluia. Então guarde isso no seu coração. E isso será a sua bússola de como orar, da maneira de Jesus. Isto é apenas um gostinho deste ensinamento que o Senhor está me guiando a compartilhar com vocês sobre como orar. Vou continuar com isso no próximo domingo. Vou ensinar por que as orações não são eficazes e como ter orações eficazes que tocam ainda mais o coração de Deus. Amém? Aleluia. Então, prepare-se para o próximo domingo. Não perca esta palavra. Aleluia. O restante desta palavra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.